Olá, meu nome é Pilar, eu sou oncologista clínica, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, na rede Dorta Oncostar e também sou presidente do Brazilian Angiology. Hoje nós vamos apresentar 3 estudos que foram apresentados na ASCO de 2020 e são estudos que trabalharam com pacientes com câncer de ovário e que receberam os inibidores da PARP, particularmente o olaparib. O primeiro estudo é o estudo SOLO-2, é um estudo de fase 3 randomizado de tratamento de manutenção com olaparib em pacientes com carcinoma seroso ou endometrioide de ovário de alto grau e que eram BRCA mutadas. Todas essas pacientes tinham que ter tido uma recidiva sensível à platina e ter sido expostas a pelo menos 2 linhas de tratamento prévio que contivesse baseado em platina. Os resultados de sobrevida e limite de progressão foram apresentados anteriormente com benefício significativo para o braço que recebeu o olaparib e agora nós temos os resultados de sobrevida global. Essas pacientes foram estratificadas segundo o tempo para recidiva, uma recidiva entre 6 e 12 meses após a exposição à platina, ou maior do que 12 meses, e resposta prévia à quimioterapia, resposta completa ou parcial. Elas foram randomizadas no esquema de 2:1 e foram randomizadas para receber 300 mg de olaparib 2 vezes ao dia ou placebo. 196 pacientes foram incluídas no braço experimental e 99 pacientes foram incluídas no braço controle. A maioria dessas pacientes apresentou o seu tumor primário no ovário, eram portadores de carcinoma seroso de alto grau, BRCA1 mutadas, ECOG 0. Isso reflete bem a população de câncer de ovário que nós atendemos regularmente. Esses braços foram bem balanceados e, de fato, representam essa população. O ganho de sobrevida global foi de 12,9 meses para as pacientes que estavam no braço do olaparib quando comparados ao braço placebo. O hazard ratio foi bastante significativo, o intervalo de confiança de 95% de 0,35 a 0,97 e as pacientes que receberam olaparib tiveram uma sobrevida global mediana de 51,7 meses contra 38,8 meses no braço placebo. O tempo para o tratamento subsequente também foi superior no braço olaparib e em 5 anos, 28% do braço experimental estavam vivas e 13% das pacientes no braço placebo ainda estavam vivas. As toxicidades apresentadas, encontradas nesse estudo, foram as comuns, as mais comuns, foram de fato as toxicidades que nós comumente encontramos nas pacientes que recebem o olaparib, principalmente náuseas, astenia e anemia, e a presença de mielodisplasia ou leucemia aguda, leucemia mieloide aguda, que é um evento adverso de bastante interesse nas pacientes que recebem inibidores da PARP, nós encontramos 4 pacientes no braço placebo e 16 pacientes no braço experimental. Nós podemos concluir que SOLO-2 é o primeiro estudo de fase 3 que demonstrou ganho de sobrevida global em pacientes portadoras de câncer de ovário, seroso ou endometrioide de alto grau, BRCA mutadas, com uma recidiva platino-sensível e o ganho foi clinicamente significante. O ganho foi de 12,9 meses no grupo que recebeu o tratamento experimental. Em 5 anos, 42% das pacientes estavam vivas, 22% ainda em tratamento de manutenção no braço que recebeu olaparib. E os eventos adversos foram aqueles que nós já esperamos nessa classe de drogas e é muito importante que no futuro nós consigamos identificar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da mielodisplasia ou da leucemia mieloide aguda. O segundo estudo que eu separei é uma análise da eficácia da associação de olaparib mais bevacizumab no tratamento de manutenção de pacientes com câncer de ovário de alto grau e que, segundo a presença ou ausência de mutação do BRCA. Essa análise foi feita a partir de dados do estudo PAOLA-1. Para a gente lembrar, o estudo PAOLA-1 é um estudo de fase 3 randomizado, no qual as pacientes com câncer de ovário, seroso ou endometrioide de alto grau, que receberam tratamento, quimioterapia baseada em platina, eram randomizadas
num esquema de 2:1, para receberem olaparib 300 mg 2 vezes ao dia, mais bevacizumab, ou placebo 2 vezes ao dia, mais bevacizumab. Esses pacientes foram estratificados segundo o status do BRCA e segundo o desempenho, segundo o resultado do tratamento de primeira linha. Quando nós olhamos toda a população do PAOLA-1, que era uma população de 806 pacientes, 237 pacientes, ou seja, 29%, eram BRCA mutadas. Desse grupo de pacientes, 20% BRCA1, 9% BRCA2 e menos de 1% eram BRCA1 e BRCA2 mutadas. Nesse estudo, nessa análise, então, o que foi feita foi qual seria a performance de resultado do ponto de vista de sobrevida livre de progressão para as pacientes que eram BRCA mutados quando comparados com o grupo que não é BRCA mutada. O resultado do PAOLA-1 foi um resultado bastante interessante. Do ponto de vista do grupo como um todo de pacientes, houve um aumento de sobrevida livre de progressão. Quando nós vemos todas as pacientes no PAOLA-1, o ganho de sobrevida livre de progressão foi de 22, foi um ganho de aproximadamente 6 meses, 22,1 meses para as pacientes que receberam o tratamento experimental versus 16 meses para as pacientes que receberam apenas bevacizumab. Agora, esse ganho aumenta bastante no grupo de pacientes que são BRCA mutados. Nesse grupo de pacientes, o hazard ratio vai para 0,31. A sobrevida livre de progressão para as pacientes BRCA mutados que receberam olaparib mais bevacizumab foi de 37,2 meses, versus 21,7 meses para as pacientes que receberam o bevacizumab mais placebo. O segmento mediano para análise dessa sobrevida livre de progressão foi quando nós analisamos BRCA1 ou BRCA2, foi mais ou menos o mesmo, foi de 21,4 meses para BRCA1 e 27,4 meses para BRCA2, mostrando que a droga é eficiente, independente que a associação é eficiente, independente do tipo de mutação, BRCA1 ou BRCA2. Então, o que nós podemos concluir é que no subgrupo BRCA mutado do estudo PAOLA-1, o tratamento de manutenção utilizando a associação olaparib mais bevacizumab levou a um ganho significativo de sobrevida livre de progressão, comparando com o grupo que recebeu placebo mais bevacizumab, independente se essa mutação era do BRCA1 ou do BRCA2. A tolerância foi bastante semelhante nos dois grupos, os eventos adversos foram semelhantes nos dois grupos, então é um tratamento realmente factível. Acho que essa é a nossa conclusão. Os pacientes BRCA mutados se beneficiam mais da associação do que os pacientes que não são BRCA mutados. O terceiro estudo que eu separei, o estudo LIGHT, é um estudo que avaliou em 4 coortes prospectivas o tratamento de pacientes com câncer de ovário recidivado, sensível à platina, dependendo do status de mutação, BRCA mutado germinativo, BRCA mutado somático, com deficiências de recombinação homóloga não BRCA e pacientes que não tinham deficiência de recombinação homóloga. Nós sabemos que nós temos dados de diversos estudos anteriores que o olaparib ele traz benefício em todos as pacientes que têm recidiva de câncer de ovário platino-sensível. A magnitude do benefício ela pode ser observada de uma maneira bastante efetiva nesse estudo. Foram incluídas 272 pacientes, das quais 271 foram tratadas com pelo menos uma dose de olaparib, 270 apresentavam doença mensurável, 270 apresentavam doença mensurável. As pacientes foram testadas
mutação do BRCA ou a deficiência de recombinação homóloga foi avaliada segundo o teste genético, e a deficiência de recombinação homóloga foi avaliada pelo MyChoice ou pelo BRCA Analysis, ambos são testes da Myriad. Foram incluídas na primeira coorte, na coorte que tem mutação germinativa, foram incluídas 75 pacientes, na coorte com mutação somática foram incluídas 26 pacientes, na coorte com deficiência de recombinação homóloga 68, e na coorte sem deficiência de recombinação homóloga 69 pacientes. A maioria dos pacientes a idade mediana das pacientes foi 66 anos, o tempo desde o diagnóstico até este tratamento foi de 32 meses. Em média, elas tinham pelo menos duas quimioterapias prévias para o câncer de ovário, baseadas em platina. A maioria das pacientes tinha um carcinoma seroso de alto grau, 93%, e a distribuição foi os grupos foram bem balanceados. Os dados que nós temos. O objetivo primário do estudo foi taxa de resposta, o secundário foi controle de doença e sobrevida livre de progressão pelo RECIST. Do ponto de vista de taxa de resposta, a taxa de resposta foi muito semelhante quando nós avaliamos as duas coortes, a BRCA mutado germinativo e o BRCA mutado somático. Foi aproximadamente 70% de taxa de resposta, considerando resposta completa mais resposta parcial, e 30% de doença estável. Isso quer dizer, quase 100% das pacientes se beneficiaram do olaparib como tratamento exclusivo nessa recidiva platino-sensível. Na coorte com deficiência de recombinação homóloga, 29% das pacientes apresentaram resposta parcial mais resposta completa e 50% das pacientes apresentaram doença estável, um benefício de cerca de 80% das pacientes. Mas na coorte sem deficiência de recombinação homóloga, apenas 10% do grupo apresentou resposta parcial ou resposta completa e 65% do grupo apresentou doença estável. A gente pode concluir que o LIGHT é o primeiro estudo que avaliou prospectivamente coortes distintas de mutação do BRCA, deficiência de recombinação homóloga por outras mutações e ausência completa de deficiência de recombinação homóloga nas pacientes com câncer de ovário seroso de alto grau. A resposta é muito semelhante, independente se a mutação do BRCA é somática ou germinativa, com um benefício altamente significante, e na coorte o resultado é um pouco inferior na coorte que tem deficiência de recombinação homóloga, não BRCA, mas a gente ainda vê um benefício significativo, e o benefício é bem menor no grupo que não tem deficiência de recombinação homóloga.